Olá pessoal, retomando aqui o curso de taquigrafia, aula número 12. Vamos falar hoje e mostrar como se escrever palavras, fonemas que têm letras intermediárias antes das vogais. Por exemplo, as letras R e L. As palavras que têm essas letras antes das vogais são escritas de forma normais, só que um pouco mais extenso, um pouco maior. Então, as letras aí, como nós estamos dizendo, quando colocamos um R ou L entre uma consoante e uma vogal, o símbolo permanece o mesmo, um pouco maior. Vamos ver aqui um exemplo da palavra vidro. Então, escrevemos vidro. O dó é o mesmo símbolo do dó, só que um pouco maior. Então, ficaria escrito assim, vidro. Observamos aí que o dó ele é mais extenso, ele é mais comprido do que o símbolo do dó. A palavra flauta, então temos aí flá, o flá é bem maior do que o fá, então ficaria flauta. Então, flauta. Prato, vamos escrever pra, um pouco maior do que o pá, e tó normal. Então, prato. Então, tá aí escrito palavras em que nas sílabas tem as letras R ou L. Vamos ver outra palavra, credo. Vamos escrever cré, um pouco maior do que o normal. Então, credo. Outra palavra, primo. Então, vamos escrever pri, bem maior do que o normal. Então, primo. E a palavra broche, vamos escrever broche. Então, observamos aí que o símbolo do bro é bem maior do que o che. Se você quer escrever com mais agilidade, tem uma agilidade na escrita taquigráfica, as consoantes M, N, R, S e L não serão mais taquigrafadas quando vierem no meio de palavras antes de uma outra consoante. Lembre-se bem, antes de uma outra consoante. Então, não é necessário, se você quer ter uma agilidade na escrita taquigráfica, não é necessário mais escrever. Vamos ver esse primeiro exemplo aí, pente. Eu não vou escrever pente, vou escrever pete. Então, pete. Então, a frase que tiver a palavra pente, você vai entender que é pente, porque a frase diz o conteúdo. Então, não vai ficar sentido sem existir essa palavra chamada pet. Não existe essa palavra pet. Existe a palavra pente. Outra palavra, pasta. Tem aí o S no meio antes do T. Então, vou escrever pata. Então, pata. Cauda. Então, eu vou escrever cada. Cada. A palavra porta, também não se escreve o R, porque o R está antes do T, então vai escrever pota. Então, pota. Pombo, vai escrever pobo. Então, bó, pobo. A palavra mosca, vai escrever moca. Então, moca. Então, temos aí letras que não devem ser taquigrafadas antes de outras consoantes. As palavras que têm eu, ei, oi, têm sinais próprios quando se encontra em início, meio ou fim de palavras. Então, as palavrinhas eu, ei, oi têm símbolo próprio. Então, a palavra eu, por exemplo, ele é o mesmo símbolo do me, só que um pouco menor. Então, bem menor, a metade do símbolo do me. A palavra ei, ele também é do mesmo tamanho do eu, só que ao contrário. Ele tem o mesmo símbolo do que. Então, só que é a metade dele. E a palavra oi é o símbolo do O com um ponto no meio. Significa oi. Vamos ver aqui algumas palavras. A palavra meu, por exemplo. Vou escrever meu. Vou escrever o taquigrama M e a palavra eu, o símbolo do eu. Então, ficaria meu. A palavra leite, vou escrever leite. O ei, ele tem símbolo próprio. Então, leite. E a palavra oitavo, começa aí com oi. Então, oi, o símbolo do oi. Aí tá, vó. Oitavo. Sinais que podem ser empregados em finais de palavras. Por exemplo,
o A com acento, né? O tio e o an, tem o mesmo som, an e an. Se essas palavras terminar com essas terminações aí, no final escreve esse símbolo aí, o A, com um tracinho no meio. Então significa an. Então vamos ver aqui algumas palavras. Maçã, então vai escrever ma, aí o san com esse símbolo taquigráfico do an. Então maçã. A palavra pães, do mesmo jeito, escreve pães. O pá com um acento, com esse tracinho no meio do A. O símbolo taquigráfico do ANS. As palavras com terminações on ou ão, tem o mesmo som. O símbolo taquigráfico é do mesmo jeito do A, só que é o som do O com um traço no meio, ou seja, é maior do que o outro. Vamos ver aqui algumas palavras. Bom, então vai escrever bom. O símbolo do bó com tracinho no meio, fica bom. Esse tracinho no meio do taquigrama significa essa terminação aí, on ou ão. Cão, então escreve cão, desse jeito aí. E a palavra bombom, o primeiro bom não se faz isso, porque o M é uma letra intermediária, não é necessário escrever, então vai ficar bó, bom. Então ficaria bó, bom, como vimos aulas anteriores de letras intermediárias, né? Então o M é uma letra intermediária, então ficaria bó, bom. Quando vierem duas vogais juntas, no início ou meio de palavras, somente será taquigrafada a segunda vogal, colocando um trema em cima da segunda, com exceções de eu, ei ou oi. E tem outras exceções também. Por exemplo, se na palavra tiver a junção, um encontro vocálico de A mais I, você vai escrever o A com trema em cima, com os dois pontinhos em cima. Então, A mais I, ai, ele é representado, o símbolo do A, com os dois pontinhos em cima. Quando tiver um encontro vocálico de A mais U, escreve o símbolo do O com dois pontinhos em cima. E também um encontro vocálico de O mais U, ou também do mesmo jeito, o O com dois pontinhos em cima. Então, essas são as exceções. O eu, ei e oi, que tem sons próprios, tem símbolos próprios. E essas outras aí, essas outras três junções aí das vogais. Então, vamos ver agora algumas palavras. Palavra baixo, o encontro vocálico de A e I. Então, vai ser o A com os dois pontinhos em cima. Então, ficaria baixo. Então, esse A com os dois pontinhos em cima significa ai. Então, baixo. A outra palavra, enseada. Então, temos aí o encontro vocálico de E com A. Então, ficaria ensada, com os dois pontinhos em cima do A. Enseada significa ensada em símbolo taquigráfico. E a palavra preencher, tem dois E aí junto, vai ficar pré-che, com o símbolo taquigráfico, os dois pontinhos em cima do E. As vogais I e U não serão mais necessários serem taquigrafadas quando vierem no meio das palavras. Só escrevemos quando vier no início ou final. Então, as vogais I ou U, se ela vier isolada, não for encontro vocálico, não é necessário escrever em palavras. Por exemplo, a palavra bila. Eu vou escrever bela. Então, olha. Bela. Porque o I não é necessário escrever. Então, ficaria bila. Livro, eu não vou escrever o I, vai ficar levro. Então, vai ficar levro. A palavra siri, também não vou escrever o I, então ficaria siri, seri. O I final eu posso escrever, mas se tiver no meio, não é necessário escrever. Bom, pessoal, chegamos ao fim da nossa aula número 12. E agora vamos prosseguir para a aula número 13.